Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras, aquele podcast que você pode ver pelo YouTube e ouvir pelo Spotify. Dá pra curtir no Spotify, dá pra curtir em casa, na academia, na praça, em qualquer lugar que quiser. Se tiver internet. Indo até pro ensaio do carnaval agora. Dá pra ir pro ensaio do carnaval. Estamos cobrindo também, né? Estamos cobrindo o carnaval, vamos cobrir o ano inteiro o carnaval agora. Agora que a gente gostou do negócio, a gente não vai largar mais. Vamos esperar agora a presença do mestre aqui. Com certeza. No próximo episódio. Com certeza. Tá agendado. E pra começar, Zé, é uma coisa que todo mundo esquece sempre. Vou apontar pra lá e a gente vai... Vamos olhar junto lá. Por favor, deixa o like, né? Dê o seu joinha. Dê o seu joinha. E o mais importante ainda, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem os nossos episódios não se inscrevem no canal. Tem que dar essa força pra nós aí. Dá essa força e a inscrição é fácil. Você vai clicar no botãozinho vermelho que tem aqui, inscreva-se embaixo, aqui, em algum lugar tá aparecendo aí, e clicando nesse botão inscreva-se, o YouTube avisa você com antecedência que o episódio está começando. E se ele não avisar também, você pode ir lá no podcast Sem Meias Palavras, lá no Instagram, né? E pode também deixar lá o seu seguindo, né? E aí a gente vai avisar vocês quando tiver começando o episódio também por lá. Então, fica atento aí, dá uma curtida, se inscreve no canal, é o like da confiança, né? Pra gente começar o nosso episódio de hoje que tá recheado de assunto, e assunto importante, cara. É o assunto que nunca sairá da moda. É verdade. E o assunto é sério, né? Sério. É seríssimo, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre racismo estrutural no Brasil. No Brasil, respinga no mundo, né? Porque racismo é uma coisa que, né, tá presente aí no mundo inteiro. A gente vivenciou nos últimos tempos bastante coisa difícil da gente engolir ainda, né? É importante, quando eu falo não vai ser da moda, porque as pessoas falam muito de modismo. Isso não é modismo. Não. A gente precisa combater o racismo todos os dias. Todos os dias. E não só o racismo, né? Todo tipo de preconceito, de discriminação que acontece no mundo, né? Olha, o que tem de preconceito de gênero, né? Dá pano pra manga pra gente fazer 20 podcasts aqui, infelizmente, né? Falar sobre esse tema dessa forma, né? Mas, né, a gente tem que falar e é importante, e tem especialistas nessa área, isso que nos ajuda bastante. E hoje a gente está aqui com uma especialista, Luciana Ost, né? Professora de História, né, especialista nessa área, e vai comentar um pouquinho com a gente depois que eu falar com elegância da Eleganto. Eleganto, puro estilo e confiança,
por favor, entrem lá no www.lojaeleganto.com.br e lá você vai ver uma infinidade de camisetas das mais diferentes formas temáticas. A Eleganto sempre tá, depois dos nossos episódios, ela faz novas camisetas, né? Faz novas. Então ela deve fazer alguma coisa sobre racismo estrutural. Com né? certeza, não tenho dúvida sobre isso. Na verdade, E aí vamos apresentar um episódio com a camisa que a Eleganto vai... com certeza, né? Já no outro episódio eu vim com uma camisa da Escola para Futuros Youtubers, que é o nosso curso aqui também, já aproveitando, né, a Escola para Futuros Youtubers, né? Deixa passando aí, João, também a Escola para Futuros Youtubers, mas Eleganto e Sem Meias Palavras e Espaço History estão meio que caminhando juntos nessa ideia, né? Sempre tem uma camisetinha temática, né? Bacana. E o importante, o site da Eleganto tem os tamanhos. Né? 3 dias a 5 dias a entrega na sua casa. Exatamente. E eu achei interessante quando eu fiz aquela compra, porque eles dão um voucher pra gente, né? Eu fiz a compra da camisa da Escola para Futuros Youtubers. Já falei no outro episódio, mas vou repetir. Achei interessantíssimo. Pedi em 7 dias, demoraria 7 dias, vem em 5, vem embalado com uma embalagem ecológica. Ecológica. Né? Toda identificada, direitinho, escolhe tamanho. Desde que sai da Eleganto, você pode rastrear onde está o seu pacote, né? Muito legal, muito legal. www.lojaeleganto.com.br. Além disso, Escola para Futuros Youtubers, tá pertinho de começar aí, final de abril já vai ter a estreia da Escola para Futuros Youtubers. 1º de abril, dia dos bobos. Não vai ser bobo de perder de entrar no www.escolaprafuturosyoutubers.com.br, que lá você vai encontrar todo o programa do curso, da duração do curso, e vai poder matricular o seu filho, né? Até 18 anos pode acessar o nosso curso, e lá você vai escolher o dia lá, porque não sei quais dias vão estar abertos inicialmente para esse curso. Você vai lá, acessa, vê os dias, vê o conteúdo programático todinho, né? Que é todo com especialistas, né? Não é um curso que nem você compra na internet, um curso que tem um especialista, né? E que dá uma aula somente àquela pessoa. Nesse aí vamos ter especialistas de diferentes áreas, né? E importante que é o primeiro curso presencial, né? Totalmente presencial, 100% presencial, com fonoaudióloga, profissionais de marketing tradicional, roteiristas, marketing digital, maquiadora profissional, fotógrafa profissional. Ei, cansei já, até, cara. É uma infinidade de professores aí, um scratch de professores. Então, acompanha dia 1º de abril, dia dos bobos, não deixa de ser bobo, e vai lá, www.escolaprafuturosyoutubers.com.br. Vamos lá, então? Bora lá para falar sobre racismo estrutural, então, com a professora Luciana. Professora, de início, nós queremos aquela apresentação básica, né, Zé? Primeiro, seja muito bem-vindo. Primeira coisa. Obrigada. E segundo, a gente gosta daquela apresentação, que a pessoa diga, né, qual o caminho que trilhou para chegar, por exemplo, à faculdade de História. Já pensou na faculdade antes? Eu me interessei por uma outra área e fui para essa área. Como foi a tua história nessas vivências todas? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui no canal, em Meias Palavras. Bom, primeiramente, né, eu fiz arquitetura, nada a ver com história. Olha aí. E aí, na arquitetura, eu me apaixonei por história da arte, né, e consequentemente por história. E aí, pra infelicidade do meu pai na época, eu larguei a arquitetura, porque ele gastou horrores com a faculdade, e fui fazer história. Professor, minha filha, o que tu quer ser professora? Pois é. Mas a felicidade alcançou com essa... Com certeza. É o que importa. É o que importa, a felicidade profissional, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta. Eu sou formada em História, em Geografia, e sou especialista em Relações Étnico-Raciais de Gênero e Diversidade. E, enfim, né? E tô aqui para falar de um tema tão relevante para a sociedade, que é o racismo estrutural. Isso a gente vê, na verdade, é uma coisa que a gente vê todo dia, né? A gente vê todo dia e a sociedade parece que fecha os olhos para essas coisas, né? Porque é uma coisa assim que tá presente no nosso dia a dia. Às vezes tu olha isso ali acontecendo e aí é uma pessoa, né? Eu sou um que grito, né? Quando tem um tipo de agressão dessa forma, né? E tem pessoas que deixam passar aquilo ali. Tá engendrado na história da sociedade brasileira o escravismo, né? Então, desde a época do escravismo, a gente tem essa herança aí que vem nos
deixando enfraquecidos no nosso país, né? Eu digo nosso país porque racismo tem no mundo todo, mas o nosso país tem muito forte isso, a gente não percebe ou fecha os olhos para isso. E aí se fortalece, com perdão da palavra, os ignorantes, quando hoje começa a comentar, é mimimi. Cada um tá defendendo a sua causa, só que assim, ó, o nosso país é um país que a gente teve, digamos assim, recentemente abolida a escravidão, porque são poucos anos. Em tempo histórico é muito recente. Muito recente. 1888. Muito Ainda recente, temos tá? talvez a segunda geração que ouviu seus avós reproduzirem e ainda reproduzem falas raciais. Exatamente. E então, assim, nos dias de hoje, a gente consegue ainda observar pessoas fazendo discriminação por cor da pele no emprego, né? Aonde que a cor da pele não diz se a pessoa é qualificada ou não. Exato. Então, o racismo estrutural, né, ele é um racismo, ele é um conceito que se refere à maneira como o racismo está incorporado em todas as estruturas sociais, né, econômicas, também políticas, e ele acaba perpetuando as desigualdades, né, de forma sistemática e institucionalizada. Então, a gente pode dizer que esse racismo, lógico, ele é histórico, né, e ele é invisível muitas vezes na sociedade, porque muitas vezes as pessoas elas cometem atitudes racistas, o que é crime hoje, né, sem perceber. Né, em diversos tipos de, enfim, até expressões, né, populares. Por exemplo, aquela questão meia-tigela é um termo racista. Criado mudo também é um termo racista, né? Criado mudo. A meia-tigela é que no período ali da mineração no Brasil, no século XVIII, os negros eles iam realizar a mineração nos rios, né? Normalmente o ouro de aluvião. Eles mergulhavam, pegavam, levavam uma determinada quantidade, eles tinham como meta para minerar. E aí quando eles chegavam, muitas vezes, né, no período que o ouro já estava se esgotando com menos do que a meta estabelecida, eles recebiam uma penalidade. E essa penalidade era receber metade da tigela de alimento. Né? E ainda, obviamente, né, os portugueses ainda debochavam, isso é meia tigela, isso aí não traz a quantidade de ouro necessária. Aí ficou o termo meia tigela. Hoje a gente chama de meia tigela porque não é de nada, né? Aquilo lá é meia tigela, né? O que não cumpre o trabalho inteiro, o que relaxa em alguma coisa, o meia tigela. Que coisa, né? A gente vê muito isso, a gente vê aquelas expressões assim que nem eu falo, as pessoas não falam, não pensam, sei lá, né? Que nem falam assim, o fulano tem um cabelo bom. Né? Sim, eu fico de cara quando eu ouço esse tipo de coisa. Né? Fulano tem um cabelo bom, cabelo liso, um cabelo não sei o quê. Mas quem disse que outro cabelo é bom, outro cabelo é ruim? Pelo amor de Deus, né, cara? Uma coisa assim que parece que as pessoas não percebem essa agressão que estão fazendo ao outro, né? Uma coisa muito doida, cara. E esses dias me questionaram por que a gente não via negros participando de provas de natação nas Olimpíadas, né? E aí até a gente fez toda uma reflexão, que a parte óssea dele muscular é diferenciada do branco, né? E alguém falou, isso é esporte elitizado. Então assim, a gente vê que ainda vem nessas entranhas, né? A separação de negros e brancos por classe social, no emprego, fulano lá negro não vai atingir um cargo de chefia. Nosso país ainda está nesse nível. Tá. Infelizmente. Fortemente. E dentro desse racismo estrutural, ainda é uma herança que a gente carrega dos nossos avós, pais, falas, a gente vem carregando, vem reproduzindo. Sim, infelizmente, assim, quanto mais a gente... Por exemplo, eu, de acordo com a minha idade, a minha avó, ela nasceu mais ou menos, acho que na década de 30, né? E eu cresci escutando minha avó, ainda mais descendente de europeu, né? Extremamente racista, os meus enfim, avós paternos e maternos, ouvindo expressões absurdas, assim, né? Por exemplo, isso é coisa de negro, né? Enfim, diversos tipos de expressões extremamente racistas. E agora, né, com o tempo, graças a Deus, aos poucos, né, as coisas estão melhorando um pouquinho. E isso vem das novas legislações, né, que vieram para tentar terminar com o racismo estrutural no Brasil. E mais ou menos e várias leis, lógico. mais ou menos em porcentagem,
o nosso país é um país muito miscigenado já, né? Com certeza. Ou totalmente. Hoje, qual o percentual de. Vou inverter, população branca, Uhum. que se dizem branco no nosso país. É a minoria. Ou é? Teria que ver a estatística, mas com certeza é uma minoria. É uma Né? minoria étnica. A maior parte, né, são negros e pardos. E ainda se perpetua o racismo. É impressionante, né? Impressionante. É que tá na nossa história. Aí que eu pergunto, né? Aonde que inicia esse problema aí? Então, obviamente é histórico, remonta o passado do século XVI, né, com o descobrimento do Brasil. Os europeus optaram pela mão de obra do escravizado negro africano e do indígena, né, aqui no Brasil também. Então, eles começaram a trazer escravizados para cá para utilizar como mão de obra, né. Lógico que a escravidão do negro na África, ela já era praticada muito antes da chegada dos portugueses, né, tanto que os escravos eram comercializados pelos próprios africanos, né, para vir para cá através dos mercados. Enfim, o europeu, quando começa com essa questão das grandes navegações, enfim, né, ele já tem dentro de si o que a gente chama de etnocentrismo, né, acha que só a cultura dele que é a certa, eles têm aquela questão também de se acharem os seres mais evoluídos e todas as outras etnias são inferiores a eles, né. E principalmente a questão do negro, né. Naquele contexto histórico do século XVI, inclusive a Igreja Católica, ela era também utilizada como uma ferramenta de dominação de outros territórios, de outras etnias, né. E a própria Igreja Católica, ela justificava, a escravidão com, uma história bíblica, né, que seria a história de Noé, e de Cã, né. Como é que é essa história? Daí que vem a questão do racismo justificado pela igreja, né. Inclusive já vou Tá bom. comentar ali, né. Mas enfim, então como é que funciona, né. O Noé, ele teve 3 filhos, né, depois do dilúvio ele vai aportar, em terra firme, vai reconstruir, enfim, sua residência, enfim, né, plantações e tal. E vai ter um determinado momento, ele gostava muito de cultivar parreiras, ele gostava de beber vinho, né, e em um momento lá ele, sumiu, os filhos foram procurar, no caso o filho mais novo, Cã, e encontrou o pai dormindo, né, embaixo de uma parreira, nu, né, e ele achou aquilo muito engraçado e foi chamar os irmãos para ver o pai dormindo nu, o pai estava bêbado, porque ele tinha bebido muito vinho, né, apagado. E aí o Cã chamou os irmãos e começou a debochar do pai. O Noé acordou, viu aquilo, ficou furioso com o Cã, e ele acabou, rogando uma praga para Cã e expulsando o Cã de suas terras, né. E ele disse para Cã naquele momento, eh, eu te expulso das minhas terras, você, né, os seus descendentes serão servos e os descendentes dos seus descendentes serão servos dos servos, né. E, enfim, nesse momento, né, o Cã ele acaba caindo, ele devido ao fato que era o que a igreja contava, né, ele Uhum. fica os descendentes dele depois quando nascem acabam nascendo negros, né, Uhum. mas quando nesse momento ele, enfim, cai, né, e ele cai na água e as palmas das mãos e das solas dos pés ficam mais brancas, né. Uhum. Enfim, aí os descendentes acabam nascendo negros com as solas das mãos, Uhum. partes internas das mãos e dos pés, brancas. Então os negros eles são encarados como descendentes de Cã, Cara. né, servos No e formato, servas dos servos. na informação bíblica, no caso. Na informação bíblica, né. Então o europeu, lógico que vai utilizar essa justificativa para dominar e escravizar, né, as populações negras africanas. Até, no final do século XIX, já depois da abolição da escravidão, em 1888, né, no início do século XX, na realidade, nós vamos ter um pintor aqui, que é o Modesto Brock, né, ele vai reproduzir essa tela aqui, né, e o nome dessa tela é justamente A Redenção de Cã, tá. Só que essa tela tem outras questões por trás, né. No final do século XIX, no pós-abolição da escravidão, o racismo ainda era muito forte, né, e aí a gente já tem que remontar algumas teorias, por exemplo, da eugenia, darwinismo social, né, que acreditavam que, pela eugenia, a raça superior era a europeia e era a raça que tinha que dominar, né.
Então, nós vamos ter uma teoria aqui no Brasil, que é a teoria do embranquecimento da população brasileira. Porque se acreditava isso desde o período do Segundo Império. Como a maior parte da população brasileira era negra, né, o Brasil não queria para frente, ele não queria prosperar. Então, criaram essa questão do embranquecimento da população. E a solução para embranquecer a população seria trazendo imigrantes europeus para o Brasil, para miscigenar com os negros, né? E, segundo, né, o que se pensava, a teoria do embranquecimento, embranquecer a população. E essa tela do Modesto Brockes, ele mostra, né, no caso, uma negra, uma senhora já, né, mais idosa, nesse contexto histórico, lógico, ex-escrava, né? Nós vamos ter várias leis do processo de abolição, enfim. A mulata, que casou com um homem branco, e que está com uma criança branca no colo, né? Então, isso quer dizer o quê, né? Que foi a redenção da praga que Noé gorou, né? A redenção de Cã. Por isso que o nome dessa tela é a redenção de Cã. Então, seria o quê? A criança, ela nasce branca, né? E o Brasil está salvo pela teoria do embranquecimento da população. Claro que esse quadro do Modesto Brockes é uma crítica ao racismo naquele contexto histórico, que ele é estrutural, lógico, né? Desde aquele momento, e, enfim, a partir de diversas teorias raciais. Uma pintura linda, né? É uma pintura Artisticamente, bem bonita. mas com uma carga, né, Bem pesada. bem pesada, né? Até teve nós temos um autor, um literato, que é o Olavo Bilac, né? Ele escreve num jornal uma crítica a essa tela e crítica a questão do racismo, né? Ele fala assim, ó, vede a Aurora criança como sorri e fulgura, no colo da mulata, Aurora, filha do dilúvio, neta da noite. Cã está redimido, está gorada a praga de Noé. Então, não só o Olavo Bilac, mas também outros literatos da época, jornalistas, enfim, né, que lutaram no movimento pró-abolição da escravidão, né, que houve um movimento no Brasil desde 1870. Muitos eram ex-escravizados já, e aí, enfim, abolicionistas, né. Então, houve uma crítica muito forte. Enfim, então esse quadro representa esse racismo estrutural. Queriam embranquecer a população brasileira para o Brasil para frente. Mais racista do que isso, impossível, né? E isso vem da eugenia nesse contexto histórico aqui. Você fala tanto da Princesa Isabel, né? Em 1888, né? E teve tantas outras. Quando a gente estuda um pouco de história dessa época, a gente vê que teve tanto a fundo, né? Tanto outros atores sociais ali que movimentaram, a gente comentou ali a questão da pessoas que já foram escravizadas, que estavam alforriadas, ou, né? Ou que já depois de 1888 nasceram já livres, né? Porque o Brasil deixa de ter a escravidão em 88 no papel, né? Sim, só no papel. Mas a questão da alforria ela já é bem mais antiga. Aliás, a Inglaterra ela já pressionava o Brasil desde do momento ali da primeira Constituição, do reconhecimento da independência do Brasil, a abolir o tráfico, pelo menos, né? Livre em partes, né? Porque, na verdade, os escravos ficavam trabalhando nas fazendas sem salário, né? Sim. É a realidade só pós pelo a abolição da escravidão. Só pelo mínimo de condição de vida. Pela alimentação, por ter onde ficar, porque quando ocorreu a abolição, a Lei Áurea, a maioria dos escravizados, muitos vão permanecer nas fazendas, trabalhando. Não tem um lugar social definido, né, na abolição, né? Exatamente. Do escravo, né? O escravo não tem lugar social, o escravo simplesmente é abolido da escravidão e, né, agora te vira. Né? Quer morrer de fome, vai embora. Exatamente, o cara não tem o que comer, ninguém aceitaria um ex-escravo trabalhando. E muita fazendas, parte, né? Assim, né, assalariado. Grande parte deles com uma idade avançada já. Sim, exatamente. Até anteriormente nós vamos ter as leis, né? A lei do ventre livre, o escravizado, filho de escravizado seria considerado livre, mas eles não eram livres. Eles tinham que permanecer com a mãe no mínimo até uns 8 anos de idade, né? Ou até muitos eles permaneciam mais tempo que isso. Onde é que eles iam ir? Né? Recém-nascido. Né? Tinha que ficar com a mãe, que era escravizada. Aí a gente vai ter a lei dos sexagenários, em 1885. A partir de 65 anos, o escravizado era considerado liberto, só que muitos não chegavam nem aos 65 anos devido às condições deploráveis de trabalho, desumanas, né? Que eles a média do escravo era o quê? 30 e poucos, 40 anos. Né? Depende da área que ele trabalhava. Mineração, no máximo, aí até uns 26, na época lá do século XVIII, né? 26 anos, no máximo. Isso devido aos riscos, assim. Para um senhor dono de fazenda na época, era um prejuízo muito grande, né? Com certeza.
Perder um escravo. Até muitos ficarem satisfeitos com a Lei Áurea, a maioria latifundiária, né? E esse foi um das características que vão influenciar depois o movimento de proclamação da República, porque o Dom Pedro I ele vai perder popularidade. Senhores, os latifundiários, eles vão perder os escravizados, eles queriam ser indenizados pelo Império Brasileiro, não foram. Por quê? Por sua perda financeira, né? Sim. E, enfim, o Dom Pedro vai acabar perdendo o apoio deles, né? Que era tão Sim. importante naquele contexto, eles acabam apoiando o movimento republicano na época, para a proclamação da República. E aí que surge a ideia do projeto de imigração, né? Porque é meio um tapa-furo, né, do Império para tentar, né, sanar o problema todo, né, dos latifundiários, ali, principalmente da elite cafeicultora, né? Sim, isso é bem interessante, porque ainda no Segundo Império, lá em 1850, a gente vai ter a Lei de Terras, né? E, como eu disse antes, a Inglaterra ela já pressionava o Brasil a abolir o tráfico. E a Lei de Terras ela foi promulgada no mesmo ano da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, que vai abolir o tráfico de escravizados. E, enfim, essa lei, ela fazia com que, olha que interessante, né? A maior parte das pessoas tinham que registrar suas terras. Muitos eram poceiros, caboclos, mestiços, né, descendentes de escravizados, ou com miscigenação com indígena, enfim. Né? Eles tinham que registrar suas terras, medir, registrar, porque senão eles perderiam as terras e seriam consideradas terras devolutas. Mas a questão é a seguinte, que justamente nesse ano de 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz abolindo o tráfico de escravizados. Já existia a questão da carta de alforria que muitos escravizados compravam, né? E junto nesse contexto, a gente vai ter as campanhas pró-imigração de europeus. É uma curiosidade. Em meio à guerra, né? Em meio a guerras na Europa, né? No contexto de guerras que tinham lá. Sim, em meio às guerras ali da questão da unificação da Itália, unificação da Alemanha, então já estavam num contexto assim e tinham que vir para o Brasil. Uhum. Mas a questão eu já vou articular isso com a questão da teoria do embranquecimento da população brasileira, desde aquele contexto, né? Uhum. Então traziam os europeus para cá, também para substituir o trabalho do negro, que não era considerado um trabalho bom, eles eram vistos como preguiçosos, vagabundos, desculpa o termo, né? Naquele contexto. Enfim, e eles vão criar essa lei de terras para impedir que tanto negros, forros, quanto os imigrantes tenham acesso à terra para que a elite latifundiária não perdesse poder. Eu vejo em novela de época, né? Sim. Sempre tem uma gráfica que imprime o jornal da época. Uhum. Nessa época, escravos nem pensavam em ter acesso a essas escolas. Nem saber ler. Né? Nem saber ler. Analfabetismo, né? Eles eram analfabetos. Então, teoricamente, esse jornal era para manipular informações no sentido de cada vez mais não deixar com que a libertação dos escravos se ganhasse forma de força assim, do movimento, né? Sim. Porque não havia o interesse dos grandes latifundiários em perder essa mão de obra. Com certeza. Mas Até porque eles investiram nessa mão de obra bastante dinheiro. E quando que começa a chegar os europeus aqui? Quando começa a ter esse movimento já de... A partir de 1847 começam as campanhas pró-imigração para os europeus irem para cá com dois objetivos. Substituir a mão de obra de escravizado, porque a abolição iria acontecer mais cedo ou mais tarde por causa de pressões da Inglaterra. E também, obviamente, para embranquecer a população brasileira. E aí, muitos europeus iam vir para cá também com dinheiro para comprar terra, por causa dos movimentos que estavam acontecendo na Itália e na Alemanha, né? Unificação. Foram os dois últimos... Os unificações que tiveram. Que tiveram, né? Que ainda tinham reinos absolutistas. Vinham com dinheiro e muitos escravizados, nesse contexto, já forros, eles juntavam dinheiro de alguma forma ou outra com trabalhos que eles tinham, porque eles eram marginalizados, obviamente, a sociedade, né? Mas conseguiam dinheiro para comprar uma terrinha, às vezes eles eram poceiros de grandes latifundiários. Né? Terra ali que estava há muito tempo sem ser cultivada, sem ser usada, né? Então foi uma forma de tirar eles daquela terra que eles estavam, né? E, enfim, tirar eles da terra onde eles estavam e também não dar chance deles comprarem mais terra depois da abolição da escravidão. Né? Por menos dinheiro que eles pudessem ter. Muitos perderam terras, muitos perderam casas.
O interessante também, tava me lembrando agora de uma expressão, né, que eu uso bastante, até tava comentando com meus alunos nesses dias, que é dessa época, né? Que essas leis que surgiram todas, né? Elas surgiram com o intuito de dois lados, né? Dom Pedro meio que tava, Dom Pedro e toda a cúpula do governo tava literalmente, como a gente diz no popular, uma sinuca de bico, né? Porque tinha uma Inglaterra de um lado, né, poderosíssima, né? Atravancando ali as situações financeiras do Brasil para tentar, né, forçar o Brasil a abolir a escravidão, não porque eles eram bonzinhos, né, que eu digo para meus alunos, Sim. né? Eles queriam a mão de obra livre para comprar, né? Mão de obra livre Escravo não assalariada. tem salário, né? Exatamente. Escravo não tem salário, não é? Então tem que ter alguém que compre os produtos ingleses, né? E todas essas leis que a professora comentou ali, interessante que aí surgiu a ideia da expressão para inglês ver, A lei para Ali- inglês ver. né? Então diz, hoje eu vou fazer aqui uma coisinha assim. Não, faz só para inglês ver aí. É só para inglês ver, não tem, não precisa fazer, né? Tu não precisa fazer por completo a coisa que tu faz só para inglês ver. Aí tu percebe que no Brasil o negócio já tinha, Já tinha. já tava, E é nessas já tava o jeitinho brasileiro ali. Deixa fazer as coisas nas coxas, né? O jeitinho brasileiro, E é acho que era nessas português esse expressões- jeitinho. Nessas expressões que nos dias de hoje ainda continuamos fortalecendo de certa forma o racismo, né? Com certeza. Quando a gente fala isso é coisa de Essas negro, expressões, né? exatamente. E é importante sim, que de certa forma, nos dias de hoje, com o pessoal chegando, os haitianos, o pessoal vindo para o Brasil aqui, eu comentei que eu vi um haitiano trabalhando no posto de gasolina e a pessoa me falou assim, nem fala a nossa língua e está trabalhando aqui. Pois é, e os nossos que falam e não trabalham? Qual o problema? Né? Então? Hã? É boa resposta. Poxa, Boa resposta. é verdade. Né? Então, assim como essa fala, hoje onde tu vai ali perto da tua casa gravar os quilombos? Sim, sim, tem os quilombos. Tá ali o Poucos, quilombo, né? mas Minutos quilombolas, né? Aham, a parte cultural da prefeitura de que certa forma vai lá e trabalha essa questão. Ou eles estão abandonados, marginalizados como Os quilombos? Não. Totalmente entregue, na verdade. Assim, ó, pra gente ter noção, vou falar aqui a minha parte, né, de pesquisa que eu já fiz ali e tudo. Ali perto de casa ele tem a Nilo Peçanha, né? Aí tem 2 quilômetros. bairro nobre. Bairro Nobre, né? E tem quilombo ali, né? Tem Tem. 2 quilômetros ali, Aham. tem 2 ou 3 quilômetros ali. Que ali era uma área de mata para fazenda, antes de existir bairros ali e tal. E daí depois, com o tempo, é que veio o colégio, Anchieta, por exemplo, né? E outros. Aí veio a escola, veio o comércio na volta e começou a crescer. Aquilo ali. Só que agora, aí que entra a ideia, né, de quem tem mais, como digo no popular, bala na agulha é que manda, né? E é um contraste ali aquela zona, né? Elite de um Total. lado e o quilombo do outro. Total. Pra você ter noção, o quilombo dos Ked ali, que é a parte de trás dele, eles ergueram um prédio tão grande, que tu pensa assim, meu Deus, onde é que termina aquele quilombo ali? Porque, na verdade, o quilombo ele é uma rua, É uma né? ruazinha. É uma ruazinha, né? Ali são pessoas que são descendentes, né, daqueles quilombolas ou habitaram ali em uma época pregressa, né, e têm o direito de estar ali naquela terra, né? E as terras, inclusive, foram legalizadas, inclusive, para eles, né? Dificilmente mais foram, mas hoje eles cada vez mais estão sendo apertados pela especulação imobiliária, em primeiro lugar, né? A especulação imobiliária tá doidinha para que eles saiam dali, né? Já teve falas, né, de pessoas, lideranças desses quilombos ali, que pegam e dizem, olha, as pessoas dos prédios de luxo, das casas de luxo ali, chegam a olhar pela janela quando alguém vai tentar fazer uma expulsão, vou dizer assim a palavra, que eu não sei se é essa a expressão correta, o despejo, acho que é a expressão correta. Eles aplaudem, riem e começam a proferir palavras racistas para aquelas pessoas, né? Aí tu diz assim, a que ponto nós chegamos em pleno século XXI e a gente ainda tá vou usar a expressão do meu aluno, nessa vibe ainda. Sim. Que coisa. Ó, isso, depois de várias políticas afirmativas, legislações que saíram, né, em relação à questão do racismo. E agora, Vem desde ali de 2007, essa questão dos quilombos, por exemplo, né, a garantia da demarcação das terras. Aliás, desde a Constituição de 1988, né? mas tem a lei que fala sobre o racismo, né? Uma lei específica, né? Então, depois do merchanzinho ali, nós vamos falar sobre as leis do racismo. Joãozinho, bota aí, Escola para Futuros YouTubers. Lá você encontra um curso especial, muito especial, né? Para meninos e meninas até 18 anos,
que você encontra professores de diferentes áreas, inclusive, não é um professor, só um mentor, né, para dar aula para esses jovens, professores de diferentes áreas como marketing, a área nosso novo professor da área de Artes visuais. artes visuais, o cara esquece, é velhice, né, cara? Artes visuais, né? E por aí vai, né? Então nós temos marketing, artes visuais, maquiadora. Me ajuda aí, Zé, me ajuda? Profissional da fotografia. Olha aí, o Alzheimer tá pegando aqui, né, cara? Quer que eu faça o merchan? Eu acho que vai ter que fazer o meu chão pra gente Então, levar. aonde os adolescentes vão desenvolver habilidades para se portar perante uma câmera, se forem para uma empresa, né? E se tudo der certo, se tornar grandes profissionais da comunicação. Com certeza. E de repente, né, se eles se interessarem pelos nossos produtos aqui do Espaço Risto, ele pode acessar a nossa lojinha. A nossa lojinha tem produtos, né, do Espaço Risto, como canecas, bonés, camisetas. Olha a camiseta que tá aparecendo ali, ó, chefe do povo, né, a face do Zé ali, olha lá que legal. Né? Então você encontra promoções das mais diversas, né, a camiseta dos 100 Minhas Palavras. Tem essa aqui que a gente tá usando também, corta pra cá, Joãozinho. Ó, camisetinha que a gente tá usando aqui, ó, 100 Minhas Palavras, tem nas costas também, não dá pra ver. Né? Depois o Zé faz um desfile aqui de moda aqui. Não vai fazer desfile de moda, não. Farei. Parei. Farei. Tem de tudo, gente. Então é só acessar www.espacohistory.com.br. Não esquece que é Spaco. Spaco History. Espaço sem cedilha. Tá? Então acessa lá. Inúmeras promoções, inúmeros produtos. O Zé tá segurando aqui, ó, a nossa canequinha. Tá usando o nosso boné. Camiseta. O Zé tá equipado hoje. Total. Aparamentado. Tô virado num garoto propaganda, né? Olha aí. Continuando então, falando em propaganda, né? Vamos falar um pouquinho de lei. Né? Isso, muito importante. E as leis que surgiram nessa época e que foram importantes, assim, nessa época não, agora, né? Nós temos muitas leis que restringem, digamos assim, a questão do racismo, né? Sim, são leis, assim, que são recentes, né, para a história do Brasil. Então, a gente pode ali remontar a questão da Constituição de 1988, no artigo 5º dos Direitos Fundamentais, que já repudia o racismo, criminaliza o racismo. Aí a gente vai ter uma lei específica para isso, a Lei 7.716, ela é de 1989, e a nossa Constituição é de 86. Mas houve, obviamente, necessidade de ter uma legislação infraconstitucional, que essa legislação ela vai definir o racismo como crime inafiançável. Tá? Mas fora isso, nós vamos ter outras leis antirracistas, né? A gente vai ter a 12.288 de 2010, que ela vai instituir no Brasil o Estatuto de Igualdade Racial. A 14.532 de 2023, e essa é novíssima, ela vai tipificar como crime a injúria racial. Né? A questão de você falar alguma expressão racista para alguém, né? E a pessoa se sente ofendida, então você pode ser processado por injúria racial. Enfim, né? E em relação à Constituição Federal, tem o artigo 5º que fala e também o artigo 3. Né? Então são várias legislações assim que vieram depois disso. Para restringir ao máximo, né? Para tentar restringir ao máximo, porque uma coisa que acontece que continua acontecendo. Mesmo com a lei, né? Continua acontecendo. Acaba restringindo, né? Mas não finalizando isso, não dando fim a essa questão. Ela é restritiva mesmo, né? Penaliza com prisão, com reclusão, né? Mas em compensação, infelizmente, ainda está muito vigente. Aconteceu agora há pouco, né? Com um jogador do Palmeiras. Na Argentina. Exatamente o menino aquele, né? Isso, um menino de um jogo da Comebol. 19 anos. E aí as pessoas vêm à tona e falam, mas eu fico pensando assim, né? No dia a dia, quantas falas, né? Machucam tantas pessoas e as pessoas acabam não procurando a polícia e enfim, né? E carregam essa carga, né, emocional, sendo já os jogadores uma pessoa famosa e mesmo assim a televisão filmando, me parece que fica impune. Isso vê que aquele caso do menino aí foi interessante porque aí tu vê a questão do racismo, né? Porque aí eles terminou o jogo, deu toda aquela confusão no jogo, o menino. Aí terminou o jogo, quem foi pra entrevista? Esse menino. Eu me esqueci o nome dele agora, né? Me fugiu o nome dele. Mas foi o menino pra entrevista,
Fizeram uma pergunta totalmente diferente pra ele, né? Como é que tava o jogo, né? O que ele achava do Não jogo. tocaram no assunto. Não tocaram no racismo. assunto. Aquilo ali foi a gota d'água pra ele. É a invisibilidade, né? Exatamente. Que a própria sociedade relega. É incrível, eu achei incrível, mas assim, ó, terrível, né? A displicência também do repórter, né? E também a ideia do racismo que tá, né, engendrado na sociedade, né? Aí tu percebe que, né, é o natural, né? Tipo, aconteceu ali, agora eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o que interessa. Pô, mas aquilo ali que, Mas né, que o cara vivenciou ali. eles estavam em outro país. Como é que é as questões das leis nesse outro país? Pois é. Mas enfim, eu acho que o futebol, como poderia ser uma arma de combate ao racismo, está fazendo o papel inverso, né? É, nesse sentido tá, infelizmente. As pessoas vão pro estádio e se acham no direito de ofender a todos, né? Cada vez mais, né? Bom, o Vini Júnior virou literalmente uma bandeira contra o racismo, né? Sim. Antigamente nós tivemos aí jogadores do Internacional, inclusive do Internacional, o Tyson jogou lá no exterior, né? E botava a mão em punho, né? Pra defesa do questão racial. Mas o Vini Júnior aí ele sofre. Assim, ó, é incrível que ele joga na Europa, o cara sofre sempre a mesma coisa. E não tentou uma atitude enérgica a ponto de derrubar isso ainda. Tu já pensou assim, ó? A torcida fez um ato de cunho racismo, aquele clube está rebaixado. Uhum. Tinha que ser Sabe? uma coisa radical. É que nem são as leis, né? Que nem são as leis, né? Tinha que ser assim, não. Uma pergunta sim. Espera-se que alguma coisa seja feita, né? Se eu cometo um ato racismo, as pessoas vão lá e eu sou condenado. Eu vou ser preso. O que isso vai mudar na minha atitude? Eu vou continuar sendo racista, porque de lá de dentro vou ficar. Então você tem que ser pensado, além da lei, de que forma a gente vai abordar esse tema. Uhum. Desculpa o meu comparativo, mas é que nem assim, ó, não comparando, porque a questão do racismo, pelo amor de Deus, é uma coisa que tá tratando do ser humano, né? Muito fortemente, né? Então, uma coisa, né, difícil da gente até falar sobre isso, mas quando tu fala assim em ter algo que puna a pessoa que faz isso de uma forma mais enérgica, eu fico lembrando também em outras situações, em legislações, na legislação de trânsito, por exemplo, né? O cara que passa a 180, 200 km por hora numa via que é 80, né? Aí ele é punido com R$200. O cara vai lá e vai, tô nem ligando pra isso aí, né? Vou pagar R$200 e vou aumentar mais ainda a velocidade. Né? Então, no racismo ali tinha que ser feita uma punição totalmente, muito mais enérgica a essas pessoas que são... Assim, ó, não basta a proibição, vamos botar o nome dessa pessoa que já fez antes, esse menino aí, já fez, praticou racismo mais de uma vez, vamos botar ele no nome de quem não pode entrar no estádio. Não adianta. Eles nem têm controle disso, vamos começar por aí. Eles nem têm controle disso. Dizem que tem controle, mas não tem. Não tem controle disso. Eu acho extremamente ridícula essas atitudes da Comebol como um todo ali, né? E de todas as outras entidades que fazem. O que me chamou muito a atenção é que a Lu falou da questão das datas, das leis, né, cara? São recentes, né? Muito recentes. E elas vêm a partir de muita luta da comunidade negra, né? Do movimento negro. A gente vai ter um movimento negro forte aqui no Brasil a partir de 1870, no pós-guerra do Paraguai. Né? Então, foi o movimento negro, inclusive, foi proibido na era Vargas, depois durante a ditadura militar. Mas ao mesmo tempo... Mas foi por luta deles, né? Mas a gente que não é da área da história, a gente acha muito tempo. Mais de 100 anos, não. Mas em termos históricos é muito pouco tempo. É pouquíssimo. Estamos falando de 2 gerações para trás. Exatamente. E a questão é que só agora, por exemplo, as políticas públicas relacionadas a combater o racismo estrutural, elas estão vindo com mais força a partir de 2010, né, para tentar incluir essas políticas públicas, por exemplo, na educação, né, tem a lei 10.600, e eu não me recordo o número da legislação, que ela traz a obrigatoriedade de ensinar a história da África na educação. Sim. Você sabe também, Exato. né? Então, recentemente, agora, nos livros didáticos, estão vindo estudos sobre a questão dos malinenses, bantos, iorubás, né? Daqueles impérios que existiram na África, para que as pessoas elas possam ver que existe uma história, e essa história ela foi apagada por muito tempo, né, dentro da questão da educação. Eu me lembro que quando eu era mais nova, ia para a escola, na década de 90, né? Não se falava em história da África. Não.
Indígena, Era invisível, indígena também não. indígena muito menos. Agora também Exatamente. tem, né, as políticas para indígena, né? Uhum. Enfim, no pós-abolição, o negro ele ficou com. Foi marginalizado em relação à sociedade. Ficou com os piores empregos, com os piores bairros para se morar, né? Foram para as periferias. Né? Então demorou, historicamente é pouco, Sim. mas né, na atualidade demorou bastante tempo até E são para questões, fazer políticas para isso, né? são questões assim, eu já convivi com pessoas que falam, ai, essa moça é tão bonita para estar trabalhando na higienização. Nossa, olha só, não é por beleza que a gente classifica, não é por cor de pele. Sim. Né? E a questão da etnia, Uhum. as pessoas confundem racismo com etnia. Uhum. E dizem, aquele fulano lá é da raça negra. Raça é um conceito, na verdade, que não devia existir, né? Pois é. Eu sempre digo que Aliás, mais raça é pra bicho. já nem se fala mais raça, né? Se Né? fala etnia. Etnia. Porque raça é só aquilo que é físico, genético. Etnia não. Etnia ela traz junto a questão cultural, a linguagem, a língua, né? Etnia é língua, cultura, Exato. além das características físicas, né? Então é errado falar. É que a gente falou dos bastidores falando dos assuntos indígenas. É. Não é índio, é indígena. Exato. Tem muito dessas questões aí que tem que ser. Na verdade. E vai para a questão da educação, né? Exatamente. É uma questão de educação do povo brasileiro. Exatamente. Então, existem leis que estão incluindo esse tipo de coisa na educação. E eu vejo. Faltam Só que- políticas públicas que, né, propaguem essas informações também. Mas aí a gente Conscientizem as pessoas. A sobre isso. gente tem que ter cuidado, porque nós que temos amigos de infância negros, Com certeza. a gente acaba brincando aí, negão, porque assim, ó, a liberdade. Mas quem vê de fora se acha daqui a pouco na liberdade de chamar as pessoas assim, Uhum. É. Mas de forma pejorativa. de forma pejorativa. Mas aí as pessoas, pela fala das pessoas, elas sabem quando estão se dirigindo de forma Com certeza. desrespeitosa. Né? Uhum. E hoje, consegue observar assim, no mercado de trabalho ainda existe muito racismo estrutural? Com certeza. E aí a gente já fala em racismo institucional, porque está dentro da instituição, né? Mas, enfim, os negros, eles enfrentam diversas dificuldades para conseguir, principalmente, emprego de qualidade, né? Infelizmente, muitas vezes em entrevistas de emprego, as empresas preferem contratar um branco do que um negro, né? Enfim, o salário, e muitas vezes, quando eles conseguem, o salário muitas vezes é inferior ao salário do branco. Né? E a mulher negra é duplo preconceito. Além de ser negra, É mulher. né, é mulher. E aí tem a questão da misoginia também, né? Então, é bem completo. Perdão. É bem complexo falar sobre isso, né? Além disso, a gente vai ter a questão do acesso desigual à educação. Né? Se vocês forem ver ao longo da história no pós-abolição, devido ao fato dos negros eles serem eles acabam, né, procurando locais para morar nas periferias, por questão de dificuldade financeira. Aos poucos, as escolas públicas foram surgindo nessas periferias, né? E se vocês forem ver, a maior parte da população negra vai estudar em escola pública, né? E na escola particular, a gente conta nos dedos, nós que somos professores, Sim. quantos alunos negros tem dentro de uma sala de aula, Verdade. comparando com a quantidade de alunos brancos. Né? E claro que isso também ele está ligado à questão financeira, né? Justamente por causa da desigualdade racial no mercado de trabalho. A gente vê esse reflexo na educação. Né? Quantos pais negros conseguem pagar uma escola particular para seus filhos? São poucos. A gente conta nos dedos. Né? E, enfim. Queríamos nós ter a inocência das crianças, né? As crianças, na realidade, quando a gente percebe, eles, normalmente, crianças pequenas, eles convivendo ali, tu percebe que eles não têm isso. Não tem essa ideia do preconceito de criar alguma coisa. Não, eles brincam entre eles, As né? novas gerações. Nós temos muito disso nessas novas gerações. Isso é muito bom. Uhum. É a ponta de esperança que a gente tem para acabar com o racismo, né? Uhum. Claro, isso daqui, nós estamos falando daqui há muito tempo. Sim. Né? Porque isso aí vai demorar muito tempo. Até porque também depende dos próprios pais Exato. ensinar isso para eles, Exato. né? Porque não é só a questão da escola, Não. a questão vem de casa, né? Exato. Mas assim como tu vê também, né? Crianças pequenas também, uma minoria, porque eu digo que a criança tem a inocência da criança, mas tem umas que já tem a carga dentro da família, Desse em racismo casa. estrutural dentro da racismo. família, né? Exatamente. Então Já já cresce começa a não querer brincar com
aquela criança por isso, Sim. né? E tu percebe, tu tá numa pracinha com a tua criança ali no parquinho, né? E tu percebe que, pô, excluiu, como assim, né? Uhum. Já aconteceu comigo, já, da minha filha tá brincando ali, a outra, não, mas ela não vai brincar com ela, vai brincar só vocês duas aqui. Não, vai brincar todo mundo junto aqui. Sim. Vamos parar Sim, com isso. exato. Todo mundo aqui vai brincar junto. E isso, inclusive, tá nos brinquedos também, né? Se vocês forem ver quem tem menina até, né? A maior parte das pessoas, quando vai comprar uma boneca pra dar pra filha, vai dar uma boneca branca pra filha. E não uma boneca negra. Existem poucas bonecas negras pra vender. Pra dar pra uma criança junto com uma boneca branca, pra ensinar que existe diversidade. As Barbies até têm mais diversidade de bonecas negras, né? Vai pegar quando criança pequenininha, aquelas Baby Alive lá, né? Acho que é uma boneca Eu acho, negra. Cara, a situação tá tensa, cada vez mais tensa. Eu me lembro muito que essa ideia do racismo, assim, esses movimentos antirracistas, na verdade, eles surgiram há muito tempo, mas a gente tem aí expressões gigantes aí como Martin Luther King, né, e tudo mais, mas vimos muito fortemente agora na nossa geração a morte do George Floyd, né? Sim, Aquilo lá foi foi uma bem agressão, forte né? nesse contexto, né? O cara morreu asfixiado, né, cara? No meio de uma via, né? Eu digo sempre assim, as pessoas, tem umas pessoas que aí tem o racismo, né? As pessoas defendem, né? Levanta a bandeira para defender, né? Mas tu vê, ele era uma pessoa que já tinha antecedentes. Cara, o cara pode ter antecedente de qualquer um, cara. O cara não justifica ser asfixiado no meio de uma via pública. Não justifica. A barbárie não do justifica. próprio mercado, né? Nós tivemos em Porto A Alegre. gente teve, exatamente, aqui perto da gente, aqui dos nossos estúdios aqui. Exatamente. Teve o caso do Carrefour, né? Do menino, do rapaz ali que foi ali. 43 anos. 43 anos. Um guri. Né? Um guri. 40, não, tem 42. Acho que tu não sabe a história, ele foi meu aluno. Sério mesmo? Sim. É sério? É sério. Ele Eu era não sabia. morador lá da Vila Farrapos. Rapaz. E foi na época que assim, a gente conhecia ele, a família, né? Pô, tô Os fazendo primos, isso né? hoje. E um absurdo, porque várias pessoas assistindo e ninguém interviu, né? Esse é o problema. Uhum. Deixaram acontecer um crime desses ali. O racismo é silencioso, ele é invisível. Tem E esses outro rapazes caso- estão soltos, Sim. né? Foram soltos agora. Ele- Né? Vão Cumpriram cumprir parte liberdade. da pena. E vão cumprir o resto da liberdade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tiveram outros casos também que a gente pode ver, a questão da violência policial, a questão daquele policial que vira milícia, né? A gente tem o massacre da Candelária também, que teve na igreja da Candelária no Rio de Verdade. Janeiro, né? Na década de 90. Quantas crianças foram mortas ali na frente? Uhum. Negros menores abandonados. Na época a gente falava menor abandonada, né? Mas... E agora sim, essa questão, nós temos muitos estrangeiros chegando no nosso estado, né? Estão entrando lá pelo norte e estão trazendo para cá. E eu já vi pessoas falando assim, passou de branco, negro Estão vindo para cá para tirar os nossos empregos. Se a pessoa é qualificada, não vão tirar o emprego dela, né? Aí entra um outro problema, que é a xenofobia. Sim. Né? A gente sai de um problema e cai no outro. Já na verdade. entrou até a xenofobia. Aqui também tem que muito. É a versão ao imigrante, né? A gente viu muito essa questão da Venezuela, né? Os venezuelanos vêm pra cá. Agora tem muitos que estão no mercado de trabalho, mas a gente não vê Mas eles são em discriminados. cargos. Eles são discriminados, mas eles estão nos cargos mais simples. Eles também foram relegados à marginalidade, se vocês forem ver. Eu fui numa loja de A margem brinquedos. da sociedade, quer dizer, né? Eu fui numa loja de brinquedos no Natal e tinha uma moça no shopping, grande aqui de Porto Alegre. Vendedora. Uma vendedora. Aí eu perguntei pra ela, eu gosto de ver o sotaque das pessoas, sempre perguntam assim, né? Onde tu é, né? E tal. A gente tem lá na escola também, a gente tem pessoas que são de fora. E aí eu perguntei, não, ela, Venezuela. Aí eu, Venezuela, que legal, né? Bem-vindo aí ao nosso país, né? Falei pra ela, que legal. Eu digo, e tu trabalha? Eu fui falando, conversando com ela, dizendo do horário de trabalho dela e tal. Ela disse, mas eu tenho um outro emprego antes. Não, peraí. Tem um outro emprego antes desse? Ela pegava, tipo, acho que 2 da tarde, por exemplo, 1 da tarde, e até fechava às 10 o shopping, né? Ela ficava até 11 horas, até arrumar estoque e tudo mais, né? Aí ela disse que tinha um emprego antes. Então, mas um emprego antes de 1 hora. Aí ela, não, moço, o emprego que eu tenho, eu pego às 8 da manhã. Eu digo, tu vai das 8 até às 11, direto assim, direto, não tem nem hora de almoço. Aí eu disse, se é pra te ver a vida do imigrante Aqui no Brasil, país de vocês aqui. Não é fácil. Isso não é fácil. Não é cuspir no prato que come, ela disse, mas a gente... E muitas vezes o salário ainda é menor que de outros, se duvidar. Exatamente. Tem isso também. Complicado. Cara, o papo foi longe, cara.
Não, Se deixar aqui, a gente vai. Não, nós temos assunto para muito, né? Não. Porque E não... tem muito o que se falar Se a sobre gente isso, ficar né? aqui, a gente vai. Eu tá? acho que no outro momento, né, a Lu também pode voltar aqui para a gente continuar esse assunto, também principalmente dando enfoque, né, às mulheres, né, preconceito Sim. contra as mulheres, Importante. principalmente no mercado de trabalho, né. Acho que aqui a gente tem que Preconceito de ser a gênero. voz que vai gritar para ajudar, somando-se várias vozes, a gente pode ser que a gente consiga mudar de certa forma esse país, né. Verdade. E já temos bastante mulheres na política, ainda não é o suficiente. E mulheres negras, quase nenhuma, né? Aqui no Existem nosso poucas, aqui no no caso. estado nós Tem, tivemos mas duas pouquíssimas. vereadoras, né? Duas. Negras. Mas viraram deputadas. Viraram. Deputadas? Deputadas. Mas são pouquíssimas. Pouquíssimas. Num cenário gigante no Brasil, com proporções continentais aí, um país desse tamanho, ter Não é tantas, quase nada, tão né? poucas pessoas Tem negras poucas. assim, ocupando cargos Mulher públicos, e negra. Pois bem, Lu, então aqui no nosso programa a gente tem O costume. um costume, um hábito que o nosso convidado define a sua passagem por aqui, a sua vida, em uma palavra, uma frase. Então nós gostaríamos que tu pensasse assim um pouquinho, enquanto nós vamos deixar cair as moedas no cofre. E falar que o Zé tá sempre elegante, assim, bonito, por causa da Elegante. elegante. Puro estilo e confiança. Meu Deus, Eu já puro estou quase decorando o slogan. Viu só? A elegante, ela tem um estilo para cada um, né? Então, às vezes, não tem o meu estilo. Tem sim. Vai lá na elegante, olha toda a elegante, vai ter sempre. Vai lá no filtro, dá uma olhadinha. Vai ter esse teu estilo lá, com certeza. E as pessoas também podem entrar lá no site, no Insta, e sugerir também para Elegante alguma camiseta. Com certeza. Né? E já teve sugestões ali que ocorreram. Por exemplo, nossos episódios, por isso que a gente tá afinado, né, com o elegante. Nosso episódio lá com o Carnaval vai permanecer sempre o ano todo, as camisetas das escolas de samba. Tem outras camisetas que vão entrar, de outras agremiações, né, que vou entrar durante o ano. Olha lá, tá aparecendo lá Bambas da Orgia, lá, ó. Tu sabe quem foi o vencedor do Carnaval de Porto Alegre? Eu sei. Vou ter que falar aqui, né? Eu sou bambista, cara. E não deu, foi a co-irmã venceu o Imperadores do Samba. Parabéns para o Imperadores do Samba. Parabéns pro Calbi, um amigão, né? De muito tempo. Faz tempo que eu não vejo o Calbi, né? Mas é um Vamos amigão esperar a de muito visita tempo. dele, né? Vamos esperar a visita do Calbi aqui. Calbi tá convidado, Calbi. Vem aqui fazer a tua presença aqui, a tua história e também falar sobre Imperadores do Samba, né? Campeão do Carnaval. Tá convidado. Acessa lá então, galera, www.lojaeleganto.com.br. Acessando lá, você pode procurar o seu estilo lá, porque ela é por estilo e confiança. Confiança porque você vai lá, compra, vai receber antecipadamente, né, um pacotinho. Eu achei lindo aquele pacotinho. Um pacotinho dizia assim, esse pacote é ecológico e tal. Achei fantástico, cara. Elegante, por estilo e confiança. Vamos lá, então? Vamos. E aí, prof? Então, empatia. Empatia. Acredito que as pessoas têm que ter mais empatia em relação às outras etnias, principalmente em relação às populações negras, né? Levando em consideração que o nosso país ele tem uma dívida histórica com essas populações, e tentar, né, combater, todas as pessoas combater o racismo estrutural, enfim, né? Para que a gente possa viver melhor, né? Porque uma coisa é tu ser branco, né? Outra coisa é tu sofrer o racismo, tu sentir na pele. A gente na verdade não tem nem conhece. noção do que é, porque nós somos brancos, né? Falou Agora tudo. você imagina, né, quem sofre com isso. Falou tudo, a gente não sabe o que é isso. E agora me vem na cabeça, lembrança, a gente abriu espaço para Evelyn, né? Sim, a Evelyn. A Evelyn teve aqui uma mãe solo, Sim, agora é casada, sim. mas ela nos comentou que começou criando a filha dela, uma mãe negra, empreendedora, foi à luta, estudou, contou toda a dificuldade, né? Mas nem todos conseguem vencer. Uhum. Mas papo maravilhoso, né? Show de bola. Teremos mais, Com com certeza. certeza. Para conscientizar as pessoas. E faltam políticas públicas de conscientização Com certeza. por parte do poder público, mas a gente vai lá e faz. Né? O povão vai lá e faz e a gente tá aqui para cumprir, para trazer conteúdo de qualidade pra galera. Foi que nem o caso da enchente, né? Foi o povo ajudando o O povo. povo ajudando o povo. Então vamos esticar a mão ao povo. Então pode sempre contar com a gente. Se tiver um tema, gente, que vocês gostam muito, aí, tá faltando isso, não sei minhas palavras, bota nos comentários aqui. Bota nos comentários, entra lá no www.espaçohistory.com.br, espaco, né? history.com.br, vai lá nos nossos contatos, nos manda por contato.
se tiver vergonha de mandar, né, pelo comentário, né, mas pode nos mandar pelos comentários também. Mandou ali, a gente vai buscar esse tema, vai buscar uma pessoa especializada, como a professora Luciana aqui, e pode crer que vai estar aqui um conteúdo de qualidade sempre para você, né? O nosso interesse é criar conteúdo de qualidade, né, Zé? É isso Então, aí. com o nosso comprometimento Às vezes esse, né? as pessoas perguntam, qual é o nicho do podcast de vocês? Não Nosso tem. nicho é com a verdade, com a informação, né? Exato. Então tudo que for de benefício para todo mundo, o espaço está aberto. Trazer aqui para falar tudo sem meias palavras, né? Então, galera, não esquece, por favor, eu vou falar de novo o likezinho da confiança ali. Vai lá, dá o likezinho, se inscreve, pelo amor de Deus, Dá o joinha. não dói, né? Se inscrever no canal não dói, não paga, é grátis, né? Se inscrever. Se inscreve ali, galera, por favor, para você receber a notificação do Sem Minhas Palavras começando, do episódio aqui da prof, do próximo, né? Do próximo, que sempre vai ter conteúdo de qualidade, tá bom? Zé, Obrigado. até a próxima. Lu, Prof, muito Eu obrigado. agradeço o convite. Hein? Muito sim, obrigada. obrigadão. Nós temos um presentinho aqui para ti da nossa Nossa lojinha. Nossa lojinha, Muito né? obrigada. Que é Que uma amor. bagzinha, né? Do nosso espaço History, né? Muito Sem meias obrigada. palavras. Tá? Então, nos despedimos aqui. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Conte tudo, mas não esqueça de nada.